combate à gripe aviária foi intensificado em Minas Gerais e, como medida de prevenção, o governo mineiro anunciou o descarte de 400 toneladas de ovos férteis no centro-oeste do estado. Esses ovos eles foram enviados por uma granja localizada em Montenegro, no Rio Grande do Sul, onde foi confirmada a presença do vírus da gripe aviária de alta patogenicidade. E para falar sobre esse problema, sobre esse assunto, vamos conversar agora com a Mariana Simões, que é analista de agronegócio do Sistema FAENG-Senar. Mariana, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Carolina, muito obrigada. Mariana, essas 450 toneladas de ovos descartadas em Minas eram destinadas à produção de aves e não ao consumo humano? Foi uma decisão acertada? Explica pra gente um pouquinho. Isso mesmo, Carolina. Essa dúvida é muito importante de ser ressaltada porque o consumidor, às vezes, tem visto aí diversas fontes vinculando, não tem o risco do consumo tanto da carne de frango quanto de ovos, e isso é verdade, o consumo pode continuar dessa forma. E quando se vê a notícia, de que foram descartados esses ovos, quem não tem o conhecimento da cadeia talvez não entenda, mas esses ovos, eles são destinados à produção dos pintinhos, que iriam gerar ali novas aves para a produção. Então, esses ovos não eram ovos destinados a consumo. E essa decisão de descarte, dessa destruição desses ovos, veio como uma medida preventiva para evitar a introdução dessa doença aqui no nosso plantel, uma vez que Minas não tem notificado nenhum caso de influenza aviária de alta patogenicidade no seu plantel comercial. Então, o foco dessa notícia, dessa medida foi justamente a prevenção, e o consumidor pode ficar tranquilo que o consumo de ovos segue seguro. E esse controle sanitário, ele é suficiente para evitar a propagação da doença? O que vocês estão fazendo aí também, além de medidas? Isoladamente, essa foi mais uma medida, apenas esta não é suficiente, mas tanto o estado de Minas Gerais como o Brasil como um todo, já há muitos anos vem monitorando essa doença. Há mais de 2 anos ela já foi notificada em aves silvestres e desde então uma série de medidas, como o monitoramento dos casos suspeitos, têm sido tomadas para evitar a introdução dessa doença no plantel comercial, que foi o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Mas, além dessa medida, várias outras estão sendo tomadas pelo Ministério da Agricultura, principalmente com a detecção desse caso nessa granja matrizeira no Rio Grande do Sul, como a formação de barreiras sanitárias, a vistoria das propriedades no perifoco dessa ocorrência, envio de amostras, a destruição dos ovos que foram enviados para outros estados e também dos restantes que estavam naquela granja. Então, tem uma série de medidas conforme já é preconizado no plano de contingência, que já existia ainda antes da notificação dessa doença aqui no nosso plantel. Então, o Ministério da Agricultura já fez um trabalho prévio de preparação de todo um plano de ação, caso essa doença fosse introduzida no nosso país, e ele está sendo aplicado, muito bem aplicado agora. Então, a gente tem a expectativa que, se essas ações tiverem sucesso, a gente não tenha aí a disseminação desse vírus para outros plantéis comerciais no nosso país. Mais cedo, a gente estava até falando no AgroBand, que é o nosso jornal também relacionado à agro, Mariana, que tem algumas propriedades no interior do Paraná que eles estão com algumas iniciativas aumentando ainda mais as questões de biosseguridade, né? E uma delas é que quando o caminhão ali com a ração passa, eles jogam jato com vários produtos ali para fazer essa higienização. Tem vários outros também, igual você disse, mas esse me chamou a atenção porque lá em 2020, uma vez, quando eu estava em campo mesmo, fazendo uma reportagem, eu lembro que eu fui até uma granja e lá também tinha várias questões de higienização. Inclusive, o criador, o produtor, ele até falava, gente, para vocês entrarem na propriedade é preciso lavar o carro. Então, a gente parecia assim que você estava passando num túnel de lava-jato mesmo para poder entrar na propriedade, não era nem para entrar ali onde as aves estavam mesmo, sabe? E eu achei isso bem legal. E isso há 5 anos atrás, né? Então a gente vê que é um cuidado que os produtores já têm e agora reforçam ainda mais, né?
Isso é legal mesmo, Carolina, porque realmente as medidas de biosseguridade, principalmente na produção de aves aqui no nosso país, ela é referência no mundo inteiro. Tanto que esse vírus ele já é circulante, ele já foram abatidas mais de 170 milhões de aves nos Estados Unidos, por exemplo, por foco de influenza aviária e outras enfermidades. E essas doenças, as medidas que já foram adotadas aqui pelos nossos produtores, elas seguraram até por muito tempo a introdução desse vírus no plantel, né? Como eu disse, há mais de 2 anos, na verdade, exatos 2 anos atrás, já tinham sido notificadas em aves silvestres e só 2 anos depois a gente teve a introdução desse vírus num plantel comercial, enquanto o vírus está circulante aí em praticamente todo o mundo. Então, as medidas de biosseguridade nas granjas são muito eficazes e a nossa recomendação, e é o trabalho que tem sido feito aqui em Minas, é similar ao Paraná, né? É a redobrada da atenção em relação a essas medidas. Então, o controle das entradas de carro, de pessoas, não é o momento de receber visitas, né, nas granjas, todo o processo de higienização tem que ser muito bem feito e estar sempre atento aos sinais clínicos aí dos animais para qualquer notificação ser reportado ao INMA, né, que tem realizado um trabalho muito intenso aqui no nosso estado de monitoramento dessa doença. E a gripe aviária, ela traz algum risco à saúde humana? As pessoas, ela tem risco à saúde humana, porém o consumidor ele pode ficar tranquilo, porque como a gente já disse, esse risco não é pelo consumo dos alimentos, é através do contato direto com os animais infectados. Então, quem tem o risco de contrair a influenza aviária é o produtor, os tratadores que têm contato direto com esses animais. No momento, a gente não tem a notificação de nenhum caso aqui no Brasil que tenha sido transmitido, os casos são muito raros, até porque é a primeira vez que ocorre essa introdução dessa doença em plantel comercial, mas a gente reforça que ao verificar, né, encontrar um grupo de aves mortas ou alguma ave morta, a gente notifique ao Serviço de Defesa, aqui no caso de Minas Gerais, ao INMA, e não entre em contato direto com esses animais, né? O produtor ou o cidadão que encontrar essa ave deve fazer contato com o Serviço de Defesa para que haja abertura ali da notificação de um caso suspeito, a coleta de amostras e todas as medidas que devem ser tomadas para verificar se trata de um caso de influenza aviária de autopatogenicidade ou não. Minas Gerais é o segundo maior produtor de ovos do Brasil e ocupa a 5ª posição na produção de galináceos, né? Como que você vê essa situação? Tem risco sério para a economia? Todo o risco relacionado a essa doença está relacionado à não disseminação do vírus. Nesse momento, nós não temos a notificação no nosso estado. As medidas de contenção do Rio Grande do Sul estão sendo tomadas e a gente acredita que terá, sim, uma eficácia grande. Então, se limitar a este foco, nós acreditamos que em breve já retomaremos aí o status do nosso país como um todo de livre de influenza aviária de alta patogenicidade em plantéis comerciais e não tende a refletir aí na economia e na produção mineira, tanto de carne de frango quanto carne de ovos, que são duas cadeias que têm prosperado muito no nosso estado, crescido as produções, crescido o número de exportações. Então, a nossa expectativa é favorável quanto a isso. Maravilha, Mariana, acho que falamos um pouquinho sobre tudo, né? Teve algo que eu não perguntei, que a senhora quer aproveitar o espaço aqui para acrescentar? Não, a gente só reforça aí que o Brasil já era referência mundial em biosseguridade, o Ministério da Agricultura tem tratado tudo com muita transparência, né? Quem quiser acessar o site do MAPA vai encontrar diversas informações pertinentes a esse assunto e eu tenho certeza que conseguiremos aí em breve restabelecer o nosso status, né? Com as ações que já haviam sido trabalhadas previamente e agora estão sendo muito bem implantadas e trabalhadas pelo Ministério da Agricultura e os serviços de defesa. Isso, Mariana. Obrigada pela participação e pela disponibilidade, viu? Eu que agradeço, Carolina. Um bom dia. Obrigada pra gente.